Podcast Três Irmãos na área, quem fala com vocês mais uma vez, Rodrigo Chorró. Do meu lado, meu brother, meu irmão, Roberto Andrade Filho, o Borracha. Na mesa operando, nosso diretor Pedro Henrique. Fala aí, Robertinho, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Fala aí, meus irmãos, beleza? Fala aí, meu irmão, beleza? Me agradece, vai, me agradece. Você sabe, eu trago convidados incríveis aqui pra conversar com a gente. Vamos servir os louros, é o meu grande brother, que ele é, cara... Você é foda, você é sabe fantástico. Que a gente tava nos bastidores. Maravilhoso. Pô. Obrigadão. Antes da nossa convidada chegar, a gente tava nos bastidores, né? E o Pedro parou ali e falou assim: quem que é a próxima convidada? É essa. E a gente vai falar de quê? E, nossa, cara, que massa! Não, mas eu vou te falar assim: é um assunto extremamente interessante e que tem que ser falado. São coisas que a maioria do Brasil não entende, não sabe como funciona. A gente já falou diversas vezes, por exemplo, que noções básicas de direito a gente teria que ter isso na escola. A gente não entende nada de direito. E principalmente sobre o que acontece, se a pessoa tem culpa, se não tem, se ela é imputável ou inimputável, enfim. São coisas que só quem está dentro da área do direito entende, né? Até a terminologia que a gente usa em várias vezes não é clara. Para a grande maioria. Sim. E é legal quando a gente traz conhecimento para as pessoas e elas entendem, ficam atentas às possibilidades, ao que pode estar errado, como surge, né, um criminoso, por exemplo, né, o caráter dele, tem identidade para isso ou não, não sei. Mas é legal, é interessante a gente falar sobre isso. Agradecer a presença da nossa convidada. Hoje a gente está com a doutora Michele aqui. Obrigado. Eu que agradeço, boa tarde a todos, agradeço a oportunidade de compartilhar conhecimento com todos os seguidores do canal, com todos os inscritos do canal. Espero poder acrescentar conhecimento e aprender também, né? Quando debatemos, aprendemos também. Exatamente. Você fez mestrado defendeu direito penal no seu mestrado, né? Exatamente, sou advogada. Em 2009... 2008 eu entrei no mestrado, em 2009 eu tinha que apresentar uma dissertação, né, o trabalho final e defender essa dissertação. E naquele momento eu não sabia ainda o que eu escreveria, né, teria que ser alguma coisa, não precisaria ser inédita, mas também eu não queria escrever algo batido e me arrisquei a escrever sobre psicopatia. E na verdade surgiu esse assunto quando eu assistia, né, eu gosto de falar isso porque há uns tempos todas as histórias surgiam em consultórios médicos, né? Hoje o ambiente é outro. Assistia Ana Maria Braga enquanto esperava ser atendida e na ocasião Ana Maria entrevistava a psiquiatra Ana Beatriz Barbosa Silva. E naquele momento ali ela estava falando sobre o livro dela, Mentes Perigosas, que fala sobre psicopatia. E nesse bate-papo, ela disse que o psicopata deveria responder criminalmente como qualquer outro criminoso. E ali me despertou algo. Por quê? Porque como o direito penal dizia até aquele momento, defendia até aquele momento. Olha, direito penal. Olha, o psicopata, ele é semi-imputável. É semi-louco, ele não tem domínio do próprio comportamento. Então, nós reduzimos a pena, quando ele pratica um crime, uma infração penal, nós diminuímos a pena, premiava-se o psicopata, ou nós aplicávamos uma medida de segurança, internação no hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou um tratamento ambulatorial. Ele ia, tomava medicação, passava no psiquiatra e voltava. Eu falei, mas quando Ana Beatriz Barbosa disse, ele responde como qualquer outro criminoso, ela quis dizer em termos jurídicos, olha, ele não é semi-imputável, ele não é inimputável, ele é imputável. Traduzindo para o nosso conceito de imputabilidade, inimputabilidade, semi-imputabilidade. Ele sabe exatamente o que ele faz. Ele tem conhecimento da norma e sabe exatamente o que faz. Então, ali, naquele momento, eu falei, é sobre isso que eu vou escrever. Só que eu quero saber quem é o psicopata. O que é psicopatia? Porque nós comentávamos aqui nos bastidores que todo mundo, né? Todo mundo aqui no Brasil, fora do Brasil, fala sobre psicopatia, mas pouco se sabe sobre psicopatia. E psicopatia reveste-se
de cientificidade. É um assunto científico. Então vai além, né, do serial killer, de um documentário, de uma série. A psicopatia, ela tem um CID. Exatamente, tem um CID. Exatamente. E foi aí que eu comecei minha busca. Comecei do zero, praticamente. Comprei o livro da Ana Beatriz, foi meu norte. Só que é um best-seller, né? Então, é para linguagem, né, popular, não tão científico, tem informações científicas. Eu comprei o livro e fui pegando aqueles dados científicos para ter um norte por onde eu caminharia. E ali eu vi, em primeiro lugar, que realmente a psicopatia tem um CID. Então, é um assunto da área da saúde. Da saúde. Então, ali eu descobri. Teria que ir atrás da Organização Mundial da Saúde e a Associação Americana de Psiquiatria. Foi essa a informação que eu tive. Ali descobri, ali a primeira informação, que psicopatia é um termo não formal. Vamos lá. Não existe, segundo a Organização Mundial da Saúde e a Associação Americana de Psiquiatria, não existe um transtorno de psicopatia, com essa nomenclatura, transtorno de psicopatia ou transtorno psicopático. Não existe. Já teve uma época que existiu essa terminologia, mas há um tempo não existe essa terminologia. Só que o psicopata, o comportamento do psicopata, o psicopata, ele se aproxima de uma categoria diagnóstica, que é o que se fala de transtorno de personalidade antissocial. Aos 18 anos, o diagnóstico, se um psicopata for submetido a uma avaliação psiquiátrica, por exemplo, o CID é o CID do transtorno de personalidade antissocial. Entendi. Então, começou com essa parte toda científica e foi indo, né? Todo o conhecimento a respeito desse assunto. Dá então pra gente, só sabendo disso agora, vamos pensar, se acautelar, porque até então o fato dele ter esse CID, essa anomalia, não sei se pode ser tratado assim, ela pode ser percebida mesmo antes de um crime, porque a tendência de um psicopata é que ele faça alguém em algum momento sofrer com alguma ação que ele venha eventualmente a fazer. A gente consegue, vamos pensar, fazer um diagnóstico e precaver, sei lá, tratar ele de alguma forma antes de ele fazer alguma coisa, porque ele já tem isso. Tá. O psicopata, ele nasce psicopata, então ele vai apresentar um comportamento antissocial desde a infância. Então isso é muito comum. Então, lá anteriormente, preste atenção numa criança, no comportamento de uma criança que tem o hábito de uma vida precoce, uso de substâncias ilícitas, tendência a machucar animais, pessoas, a furtos, invasão de propriedade, que é o diagnóstico de transtorno de conduta. Quando é criança, não é transtorno de personalidade antissocial, tá? Por isso que eu falei, 18 anos... Essa é a parte mais chata, mas sem esse conhecimento científico eu não entendo psicopatia. Então, se a criança apresenta comportamento antissocial, provoca incêndios, que é o que o CID vai dizendo ali, ó. Apresenta essas características... e tem um diagnóstico de transtorno de personalidade, transtorno de conduta. Então, a criança vai evidenciar o seu comportamento desde a infância. Acontece que é muito perigoso falar que todas as crianças que praticam esses atos antissociais apresente esse comportamento antissocial, seja psicopata. Por quê? Tem casos que ele, a partir dos 18 anos, muda, se transforma, é outra pessoa. Então, é muito perigoso, precisa estar muito evidente, claro, que aquela criança apresenta traços de psicopatia. É difícil, porque tem vários delinquentes aí, né? Tipo, pô, na minha infância mesmo eu convivi com várias pessoas, assim, que se for olhar, era um mini diabinho em casa, assim, né? É interessante, porque teve uma das vezes, né? Fiz muita pesquisa, conversei com muitos psiquiatras na época que eu comecei a escrever o livro. E em uma das vezes que eu fui a um consultório psiquiatra, eu conversei, estava na sala de espera para ser atendida, e a sala cheia, e uma senhora estava acompanhada da nora, uma moça de aparentemente 30 anos no máximo. Foi chamada, subiu para ser atendida, e aquela avó, assim, que ela ficou sozinha ali, ela começou a resmungar. Nossa, não sei o que acontece com meu neto.
Ele tem 3, 4 anos aproximadamente e hoje eu subi, eu estava na cozinha, ele subiu a escada e falou: quando eu tiver 18 anos eu vou te matar com essa faca. No momento a avó estava com uma faca no balcão ali, preparando alimento, ali na cozinha. Quando eu tiver 18 anos eu vou te matar com essa faca. A criança de 3, 4 anos de idade. Aí na hora, né, naquele momento eu estava estudando ali, naquela hora eu levantei e prestei atenção. Eu falei, bem, não é um comportamento comum para uma criança de 3, 4 anos de idade. E naquela hora eu falei, ele tem animal de estimação? Ele tem um cachorro, mas ele não pode chegar perto porque ele furou o olho do cachorro com o dedo. Irmão, ele tem irmão, tem uma recém-nascida que os pais não deixam chegar perto. Maus tratos animais. São características do transtorno de conduta. Agressivo. Agressivo, extremamente agressivo com as pessoas, com animais. E naquele momento eu falei, como ele é na escola? Na escola tem todo um aparato para ele entrar e sair da escola. Tem um segurança que o acompanha antes dos alunos, até a sala. E ele só pode sair depois dos alunos, os demais alunos, algo assim. Caramba, moleque de 4 anos. Exatamente, exatamente. Então você vê que o comportamento, ele se apresenta desde dos primeiros contatos com a vida, com o ser humano, a fala, todos os primeiros comportamentos. Conversei com o médico, e o médico, na ocasião... Michele, fica para o direito, porque não tem o que fazer. Já prescreveu medicação, dobrou, triplicou, quadruplicou e nada a fazer efeito. Aliás, eu perguntei isso para a avó, né? Ele faz terapia, medicação, é que nem água, a avó falou. É que nem água. E nada adianta e nem a terapia adianta. Pois bem, aí você me perguntou se eu posso prevenir, precaver. Então começa desde a infância. A criança geralmente acontece de ter muito estigma, dos pais terem estigma sobre o comportamento do filho, porque aquele medo, receio de ser julgado, que pode ter sido, vão me culpar, a culpa é minha, da educação, e não. A psicopatia, ela é um comportamento do indivíduo, não tem nada a ver com ser bem educado, mal educado, com abusos, não tem nada a ver com isso. Então o indivíduo nasce dessa forma. Como prevenir? Procure um especialista. Na apresentação daqueles primeiros comportamentos antissociais, é sempre bom procurar para ver o que está acontecendo. Cientistas dizem que, apesar da psicopatia não ter cura, se eu começo o tratamento ali, na apresentação dos primeiros sinais na infância, você pode impedir a progressão da agressividade. Então, aí tem algum efeito, um tratamento, principalmente psicoterápico. Entendi. Porque é o seguinte, a gente pode tirar dele a maldade, a agressividade. Sim. Né? A cura ele não vai ter. Então, o que a gente tem no máximo... Porque um dos sintomas do psicopata é que ele não tem empatia nenhuma por nada. Né? Ele vai se manter totalmente neutro, sem sensibilidade a situações comuns. Que a gente sentiria dó, sei lá... Remorso. Repulsa, remorso, ele não vai ter isso nunca. Mas eu acho isso é impossível de gerar, né? Você acompanhar seu filho e ver se ele tem empatia ou não, assim, sabe? Eu acho que mas ele pode manipular. O psicopata, ele é manipulador. Extremamente. Talvez na infância ele não tenha aprendido. Porque assim, uma das características do psicopata é que ele tem as emoções superficiais. Então ele não sabe o que é amor, ele não sabe o que... Essas emoções, empatia, remorso, arrependimento, ele não sente essas emoções. Ele aprende ao longo da vida. Então, ele sabe que naquele momento ele tem que chorar, que naquele momento ele tem que se arrepender. Então, ele aprende fisionomias, comportamento, por isso que ele é tão manipulador e eloquente. Então, na infância mesmo, é importante, sim, ele ainda está aprendendo os comportamentos para manifestar emoções. Então, na infância, talvez seja mais fácil de identificar. Nós temos, por exemplo, o caso do Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer tem um seriado
Tem um documentário muito interessante em que as suas conversas são gravadas com a advogada, muito interessante na Netflix. Tem também aquela série falando sobre o Jeffrey Dahmer. Segundo a história lá, ele, aos 9 anos, 10 anos de idade, em um almoço com a família, 10 anos de idade, em um almoço em família, ele perguntou para o pai como ele dissecava aquele frango que era um alimento do almoço. Prazer nas vísceras ali, né? De pôr a mão ali, que lá dava prazer pra Exatamente. Ele, né? E preservava os ossos. Então, ali o pai ensinou, o pai é um cientista, né? O pai ensinou como fazia, preservava os ossos, e ali ele começou, ali na infância, e continuou. Então, você vê que são comportamentos atípicos na infância, então, ali aprendeu, então ele ia atrás, nas estradas, no matagal, de animais mortos. E ele dissecava os animais, ele não matava os animais, ele dissecava, preservava os ossos, então tinha todo aquele cuidado na preparação, na guarda, né, do armazenamento dos ossos, e enterrava o animal no jardim de casa. Então já começou desde a adolescência, desde a infância. Aí vem o comportamento, continua na adolescência. Então ele começou a abusar de drogas, ele era estranho, ele tinha um comportamento totalmente estranho. Ele chegou a entrar na faculdade, saiu da faculdade, excesso de bebidas, que é uma das características do psicopata também, é a necessidade de excitação continuada. Então, a necessidade de excitação continuada faz com que use drogas, pratique crimes em série, por exemplo, use drogas, bebidas. Então, ele fazia uso de bebida alcoólica, saiu da faculdade, o pai viu que tinha problemas, né, nesse comportamento, o mandou para o exército. No exército tem também reclamações de que ele talvez tivesse tentado abusar de outros soldados, foi expulso do exército, vamos para casa da sua avó. Então você vê que o comportamento ele apresenta desde a infância, e vai seguindo. Então ele é muito evidente, Então é muito sério. Então, o psicopata ele, do mesmo jeito que ele não sente o amor, sim, ele não sente o ódio também. Exatamente. Ele não odeia nenhuma atitude que ele fez, por exemplo. Quando ele mata uma pessoa, ele não está sentindo ódio, ele não está sentindo raiva, ele não sente nada pela pessoa. Por prazer. Muitos fazem por prazer, satisfação. Engraçado, né? Triste, que numa das gravações que o Jeffrey fez para advogada, ele disse que se ele pudesse amar, se ele soubesse o que ele falou, se ele soubesse o que é amar, ele teria amado tal pessoa. Ele sabia quem ele queria amar. E você viu que na fase adulta, ele matava, esquartejava as vítimas. Sabe por que ele queria amar aquela pessoa em específico? Porque uma admiração, será? Alguém que deve ter feito bem. Ele achava bonito. Era um rapaz que ele achava bonito, tanto que ele esquartejou e preservou a cabeça e colocou na geladeira. Então ele preservou e os órgãos genitais. Essa pessoa que ele falou que iria amar. Pessoa que ele matou. Exatamente. Também. Caralho. Pô, eu vi uma vez falando, se não me engano, é o assassino de Grand River. Alguma coisa assim, não sei se é um mito isso. Que ele matou várias mulheres no dia do julgamento dele, que aí os pais, né, as mães de várias das mulheres assassinadas estavam na hora do julgamento, e várias foram para testemunhar, e todas olhavam para ele e falaram assim: eu quero que você queime no inferno, eu quero que você pague por tudo que você fez pela minha filha. Todos detestavam, odiavam a presença dele ali, e que só esse senhor passou e disse assim pra ele: você me fez testar a coisa mais forte que eu tenho na minha vida, que é a minha fé. E eu te perdoo, meu filho. Eu te perdoo por tudo que você fez pela minha filha. Da minha parte, não tem problema nenhum, você tá perdoado. E que nessa hora, o olho dele marejou. Porque todas as outras pessoas que passaram e falavam qualquer coisa, ele se mantinha totalmente apático. E que nesse instante, ele se sensibilizou. Aparentemente se arrependeu. Deve ter sido manipulação, não? Pode, não sei. Não, sim, mas empatia a gente sabe que ele não tem. Mas será Será porque
provavelmente Não, mas sabe não. o porquê disso? Porque mesmo eles não tendo tudo isso, é a parte que o Jeffrey fala que se ele pudesse amar, ele teria amado uma pessoa. Sim. Eu imagino que em alguns momentos, mesmo que uma fagulha de algumas coisas, podem tocar essas pessoas de forma diferente. Olha, é interessante. Tanto para o estímulo do mal como para o do bem, talvez. É interessante, porque algumas pesquisas, alguns testes foram realizados, não no Brasil, fora do Brasil, são bem conhecidos esses testes, com pessoas psicopatas e não psicopatas. Ali expunham em um vídeo, um telão, para todas essas pessoas, cenas de amor, cenas de casal, família, cachorro, cenas bárbaras de crimes horrendos, sádicos, que causavam repulsa. Interessante que, tendo tudo a ver com o que você comentou, interessante que analisaram que, quando eles eram submetidos a boas imagens, de boas sensações, de família, aquelas que causam boas emoções em você, o psicopata mantinha o mesmo, constância cardíaca, batimentos cardíacos constantes, e o não psicopata também, batimentos cardíacos tranquilos. O piscar dos olhos, analisaram também o piscar dos olhos. O psicopata apresentava a mesma constância no piscar dos olhos, além dos batimentos cardíacos, mesma constância no piscar dos olhos. E o não psicopata também. Quando apareciam as imagens de crimes bárbaros, os não psicopatas apresentavam aceleração cardíaca. E o não psicopata? Estável. Mantinha a mesma constância. Quando feita a análise em relação ao piscar dos olhos, nós, não psicopatas, temos a tendência a repelir aquela imagem com repulsa, nos afastando daquela imagem. Então, o nosso piscar de olhos dos não psicopatas eram mais acelerados, tinha essa necessidade de afastamento, né? Fechava o olho, exatamente, virava. se afastava da situação, meio de se afastar, como repulsa aquilo. O psicopata apresentou a mesma constância no piscar dos olhos. Então, você vê que ele realmente não expressa emoções. O que acontece? Mas ele se casa, tem filho, tem namorada, tal. Existe o sentimento de posse, tá? Ou se ele precisa daquilo, para que naquele momento ele for benéfico, ele vai usar desse recurso. Veja, salvo engano, no último julgamento de Ted Bundy, no júri, ele pediu em casamento. Como ele já tinha sido condenado à pena de morte, veja, estava tentando todos os recursos para suspender a execução daquela pena de morte. Ele tentou no último júri dele, ele pediu em casamento uma das testemunhas. E foi aquela cena midiática, porque a mídia, o país acompanhava todo aquele julgamento. E ele pediu em casamento, dizendo que amava, tem toda a gravação desse momento. Para, como é que eu posso comover quem estava assistindo as pessoas ali que estavam assistindo. Ele ama. Exatamente. Ele é um ser humano. Exatamente. Agora ele é capaz de mudar. É como se fosse um pedido de clemência. Manipulação, né? Foi tudo teatral, total. Totalmente. Manipulação total. Ela aceitou. Caramba. Ela aceitou. Eles tiveram uma filha, que ninguém fala mais sobre, né, essa filha. Eles tiveram uma filha e logo depois, quando estava prestes, acho que faltava 2 dias para a execução da pena de morte, uma cadeira elétrica. Ele resolveu confessar, porque até então ele tinha enganado muitas pessoas. E as pessoas defendiam veementemente. Ele se defendia. Então ele conseguiu manipular todo mundo para sua defesa, né? Então as pessoas acreditavam nele, a mãe dele acreditava nele. Quando ele fez essa confissão 2 dias antes, aí a sua esposa ali, então esposa, pediu divórcio.
Cara. Porque as pessoas não acreditavam que aquele rapaz com boa aparência, eloquente, simpático, que não tinha, né, cara de... Não tem cara, né? Não tem cara, exatamente. Será que ele confessou pra não morrer como um tadinho, assim? Pode ser. É bem possível. É bem possível. Muito bem, Né? Porque exatamente. Porque eles ele querem quer ser sair por grandioso cima. pelo que ele fez, né? Exatamente. Ele quer mostrar que ele é melhor do que as pessoas. Exatamente. O Salada esteve aqui com a gente e ele contou do maníaco do parque, né? Um caso bem conhecido aqui do Brasil. E que é interessante você falar que a mulher aceitou casar com um psicopata, sabendo, né, do que ele é capaz. E que, no caso do maníaco do parque, que ele recebia várias cartas de mulheres dentro da cadeia e tudo mais, e que ele chegou a se casar com uma mulher, né? Depois de tudo que fez. E que depois a mulher pediu para separar dele. E falou, por que você separou dele? E o Salada falou que ela virou para ele e falou assim, achava ele meio estranho. Não é nem de rir, mas percebe como que as pessoas também, conhecendo o perfil de um criminoso, de alta periculosidade, né? Exato. Ainda se sujeitam a uma situação Será que dessa. são todos os psicopatas que têm problemas sexuais, assim, igual o maníaco do parque? Não necessariamente, né? O interessante que o maníaco do parque, ele teve o diagnóstico de transtorno de personalidade antissocial. Ele não É considerado psicopatia. Psicopata, né? Considerado psicopata. Aham. Nem todos os psicopatas são criminosos. Eles podem ser apenas aquelas pessoas desagradáveis, ou que aplica pequenos golpes, nunca foi pego, nunca respondeu a processo, passou ali na calada, ou está no ambiente empresarial, ou... Mas tem um potencial. Tem potencial. Existe um potencial que pode ser estimulado. Né? Não se sabe exatamente, tá? Porque a psicopatia, o indivíduo nasce psicopata. Então, agora vai aquela parte científica. Vamos lá. Você disse... eu tinha amigos adolescentes lá, que eles eram a molecada, delinquentes. Vamos lá. Se eles continuaram esse comportamento na fase adulta, eles possivelmente podem receber o diagnóstico de transtorno de personalidade antissocial. Vamos lá, muita calma. Essas pessoas que recebem o diagnóstico de transtorno de personalidade antissocial não são necessariamente psicopatas. Assim como na infância e adolescência, transtorno de conduta, nem todas as pessoas ali que têm o diagnóstico de transtorno de conduta é necessariamente psicopata. Há um grau de perversidade maior na psicopatia. E como eu posso exemplificar isso? Com seus amigos. Aqueles amigos conhecidos, né? Todo mundo conheceu pessoas ali que se desviaram, todo mundo tem uma história assim. Então são pessoas, por exemplo, hoje, que fazem parte de facções criminosas. Eu costumo usar bem claramente esse exemplo. O indivíduo teve a infância tranquila, normal, um bom filho, ou faltava escola, era uma criança, adolescente comum. Chega um dado momento, começa a se juntar com pessoas ali do bairro, que você sabe que não são muito, né, não tem uma vida muito correta, de repente está fazendo parte de facção criminosa, de repente chega ao tribunal do crime, né? Tribunal do crime que executa as pessoas que infringem as normas ali da facção. Então, hoje mata um, mata outro, vai matando e vai matando. Chega uma hora que ele perde a sensibilidade, né? Essa questão de sensibilidade, de empatia, ele apresenta um comportamento ali deplorável. E tem o psicopata, que pode chegar a fazer parte da mesma facção e fazer as mesmas coisas. As duas pessoas vão ter o diagnóstico de transtorno de personalidade antissocial, mas uma é psicopata e a outra não. Então, é por isso que nós temos que tomar cuidado. Por isso que eu sou bem científica mesmo, para a gente tomar cuidado mesmo quando falamos em psicopatia, em transtorno de personalidade antissocial. Sim. Pô, será que algum desses líderes do PCC podem ser um psicopata? Podem ser, não dá para dizer são psicopatas, né? Sim. Existe há um conceito, uma compreensão muito equivocada sobre psicopatia, né? Que nós aprendemos, isso é culpa da mídia, da imprensa. Todo mundo é psicopata, toda pessoa que apresenta um comportamento antissocial ou fora da lei é psicopata. E nesse caso, mas nem seria sempre interessante submeter algum deles a um teste? Olha, vamos lá.
o diagnóstico da psicopatia hoje é o calcanhar de Aquiles. É muito difícil você fazer um diagnóstico de psicopatia, por quê? Você ter... Parece estranho, exagerado, mas você hoje ter conhecimento especificamente do que é psicopatia é difícil. Então, psicopatia e saber diferenciá-la da pessoa com transtorno de personalidade antissocial que não é psicopata. Existe uma dificuldade muito grande nisso. Por quê? Vai buscar lá na infância e é difícil você ter essas informações. Hoje o diagnóstico é feito, por exemplo, clinicamente, com o psiquiatra. O psiquiatra precisa conhecer muito bem sobre o que é psicopatia, como o psicopata se apresenta, inclusive estar atento a manipulações. Veja, não sei se vocês se recordam do caso dos canibais de Garanhuns. Um trisal ali. É da coxinha? E vendiam empada. É, empada. Eles chegaram a matar 3 mulheres, sob o pretexto de que cumpriam a seita, né, as normas da seita, que eles precisavam limpar o planeta e reduzir a população. Então, eles mataram 3 mulheres. Uma chegou a ser emparedada mesmo, partes do seu corpo foram emparedados e outras foram enterradas no jardim da casa. Eles pegavam as carnes, né, não sabia se era coxa, nádega, e comiam essas partes do corpo dessas vítimas, dessas 3 vítimas. E até uma próxima 4ª vítima, porque eles diziam que encerraria o ciclo. E a quarta, as carnes foram colocadas como recheio de empadas e vendidas ali na comunidade. Veja, no processo criminal ali, que tramitou ali perante o júri, né, seguiu o rito do júri, o psiquiatra, eles foram submetidos à avaliação psiquiátrica. E o psiquiatra, eu gosto muito de falar, eu não me recordo o nome dele, mas ele foi muito perspicaz para perceber que o chefe ali deles, né, era um homem. Marido, né? Isso, exatamente. Marido com namorada, ali o marido, ele simulava possuir transtorno de esquizofrenia paranoide. Ele percebeu durante aquela avaliação que ele possuía transtorno de personalidade antissocial e que todo aquele comportamento que ele apresentava, eu sigo uma seita, eu ouço vozes, eu tenho que fazer tudo o que a seita diz, porque ele estava simulando possuir delírios e alucinações. Isso ele estava era simulando. Mentira dele, ele estava enganando. Exatamente, mas não fosse o psiquiatra conhecedor sobre o que é psicopatia e como ela se manifesta, não teria percebido. Então, ele engana qualquer pessoa. Mas ele queria ser condenado como esquizofrênico, assim, para amenizar a pena dele? Então, se ele fosse reconhecido com esquizofrenia, paranoide, verificado que naquele momento ele estava em surto psicótico, por exemplo, o que acontece? Ele é reconhecida a inimputabilidade. Nesse caso, nem se fala em pena, fala-se em medida de segurança. Então, ele vai ser internado num hospital de custódia e tratamento. É algo mais leve? Porque que acontece? Segundo o Código Penal, o prazo mínimo, existe um prazo mínimo de internação, de 1 a 3 anos. E o juiz fixa esse prazo mínimo e todo ano é feita uma avaliação. Ele pode sair com 1 ano, pode sair com 2. Um psicopata manipulando, um psicopata manipulando, simulando uma doença, ele ia sair no ano seguinte. E outra coisa, ele sai de uma cela com 30, 40 pessoas para um quarto de um hospital psiquiátrico. Sim. Não é tão bonito assim, mas é muito melhor do que uma cela. Ele ficaria muito menos tempo, porque ali estava sendo julgado por 3 crimes. Então ele ficaria provavelmente por menos que 30 anos. No caso lá, desse específico, desse psicopata, tinham 2 mulheres. Uma mulher mais casada e uma mais nova que era tipo a namorada. Eles viviam um trisal.
As mulheres também foram condenadas. Foram. Mas elas não tinham... Ela entra como o quê? Porque elas também participaram dos crimes. Participaram. Mas elas não tinham traço de psicopatia. Não, as duas não tiveram. Era não pura manipulação. Não, uma delas, é que eu não me recordo especificamente, mas uma delas tinha transtorno de dependência, né? Afetivo, emocional. Acho que é a mulher dele mesmo. Não. Eu não me recordo agora. As duas eram, eu vi isso aí. Uma delas tinha esse diagnóstico, mas possuir um transtorno não pressupõe necessariamente que ela não vai responder a pena, tá? Então, nesse caso, elas foram condenadas porque, apesar da existência de transtorno, elas eram imputáveis no momento que praticaram os crimes. Pô, mas o psicopata, ele manipulava a outra também? É muito louco isso, né? Sim. Ela era totalmente manipulada por ele para cometer aqueles crimes ali. Ele acabou fazendo ela virar uma criminosa. Uma das características do psicopata é o poder de manipulação. Grande discussão veio, né? Como é que o maníaco do parque recebia tantas cartas? Como ele conseguiu abordar e fazer tantas vítimas sem apontar uma arma de fogo, por exemplo. Então, ele convencia, ele já escolhia sua vítima. Ele já sabia a mulher que estava fragilizada ali, né? Fragilizada. Geralmente eu escolhia aquela que estava andando com cabeça baixa, que parecia vulnerável, triste. Aí eu me aproximava, dizia tudo que ela queria Era muito fácil para ele, né? Ele fala, se ela quisesse que eu andasse de avião, eu diria que era um piloto de avião. Então era esse grau de manipulação. Como ele conseguia convencer pessoas, sem qualquer ameaça, a ir com ele até o Parque do Estado aqui em São Paulo, no Matagal, para tirar fotos. Então é um poder de manipulação tão grande que ele consegue envolver, é um cenário de envolvimento, que é um cenário de manipulação, e nesse contexto ele vai convencendo pessoas sobre aquilo que ele quer. E muitas vezes as histórias colidem, né? Não tem muito nexo. Uma pessoa mais cautelosa vai perceber que ali tem alguma coisa errada. Bem, não parece ser muito bem isso que você está dizendo. Ted Bundy conseguiu convencer, manipular pessoas. No júri dele tinha várias universitárias. Veja, as vítimas dele, em sua grande maioria, foi de universitárias. E as universitárias, muitas universitárias lá, impressionadas com ele, quis estar ali. Então, existe um poder de envolvimento, manipulação muito grande. Será por que eles escolhem um júri assim que poderia ser manipulável depois pelo psicopata, né? Por que não coloca um júri? Eu sei que tem que ser diverso ali, né? O júri é popular, né? Nesse momento, essas universitárias estavam assistindo. Não fazia parte. Elas estavam assistindo. Parte do elas júri, queriam estar lá, não foram convocadas, elas queriam estar lá. Entendi. E assim, com os olhos vidrados, porque ele, extremamente manipulador, sim. Ele fez a própria defesa, porque ele sabia desse poder de sedução dele. Ele tinha certeza que ele ia ser absolvido. Essas pessoas são sedutoras, né? É muito louco isso aí. Então, o Pedro falou do menino do Champinha. Champinha. Ele foi diagnosticado? Champinha, né, cumpriu medida socioeducativa de internação por 3 anos. Ele era menor, né? Era menor de idade, então prazo máximo ali, o tempo máximo de cumprimento de internação é 3 anos. Ele, antes de sair, o Ministério Público pediu a realização de um exame psiquiátrico, uma avaliação psiquiátrica, e ali ele teve o diagnóstico de transtorno de personalidade antissocial. E foi determinada a interdição civil. Então, hoje ele não está preso, tá? Ele está internado civilmente. É civilmente, a esfera civil. A parte dos atos infracionais que ele cometeu já foram cumpridos. Agora, ele está cumprindo a internação civil. Pode ser solto em algum momento? Tudo depende, né? Os exames são feitos com constância e se em alguma hora o psiquiatra falar, ele está apto para tiver uma indicação, conviver em sociedade, ele pode sair. Mas o Champinha, ou o maníaco do parque, você, com os estudos que você fez, você percebeu de algum psicopata que conseguiu se conter ou que não voltou a praticar um crime? Bem, as histórias dizem que não, né? Existe a possibilidade
que a ciência aponta para pessoas com mais de 40 anos apresentar uma remissão, mas isso não dá para determinar exatamente se foi porque cansaram de serem pegos, presos, passar a vida numa prisão, ou se realmente Então, uma mudança mental houve uma remissão. ali. Exatamente, mas é muito difícil ter essa remissão. Você falou de 18 anos, que depois de 18 anos, aí sim, e eu sei que é pela idade penal no Brasil, mas no caso de um transtorno desse, não seria próximo de 25, quando a gente tem a formação total do córtex frontal? Na verdade, um dos requisitos diagnósticos do transtorno de personalidade é ser maior de 18 anos. Isso significa... Por que significa isso? Por que foi estabelecida essa idade? Porque aos 18 anos a personalidade já está formada. E aqui é importante fazer uma afirmação. Michele, você disse que o transtorno de personalidade antissocial tem um CID. Ok, tem um CID. Que a psicopatia tem um CID. Transtorno de personalidade antissocial. Significa que é uma doença, que seja uma doença mental? Não. É um transtorno de personalidade. É um transtorno na personalidade. O fato de alguns transtornos virem previstos na CID não significa que sejam transtornos mentais. Por exemplo, a CID-11, que já entrou em vigor, mas não... Que a nova CID entrou em vigor de janeiro de 2022, mas ainda não foi traduzida para o português. Ela estabelece um transtorno chamado personalidade difícil, dificuldade de personalidade, tradução literal. Então, você vê que nem todos os transtornos que estão ali são necessariamente transtornos mentais. O transtorno de personalidade antissocial, o que significa? É um transtorno na personalidade, transtorno na forma de ser do mundo. O psicopata, aí que é muito interessante você dizer, ele sabe exatamente o que está acontecendo, ele tem pleno domínio do seu próprio comportamento. Então, ele na sua vida prática, como nós. Sim. É diferente de uma pessoa em que possui um transtorno e que manifesta uma psicose. Por exemplo, uma pessoa ali que tem manifestado a psicose com alucinações e delírios. Então, ela tem alteração na percepção da realidade. Então, ele começa a ouvir coisas, sentir o cheiro com alucinações olfativas, ver coisas, ouvir vozes ou delírios. Por exemplo, eu tenho certeza que eu tenho esse chamado de exterminar todas as pessoas dessa forma. Então, você vê, uma pessoa com surto psicótico, ela não tem a real percepção das coisas. E o psicopata, ele tem plena percepção das coisas, da vida real. Só que ele estabelece as próprias normas. É ele quem manda aquilo que ele quer ou não obedecer. Ele pode, muitas das vezes, cumprir as normas, mas ele pode criar as próprias. Não, eu quero chegar até aqui. Então, eu crio as normas que vão me levar até aquele lugar. Por isso é difícil, quando um crime é praticado por um psicopata, você conseguir, sei lá, descobrir quem foi o autor. Porque ele tem um planejamento, ele pensa, ele segue as regras, ele não está agindo por impulso ou por... Vamos pensar, quando tem um surto de psicopatia, o cara não pensa, ele tá ouvindo uma voz, mate uma pessoa, ele vai pegar uma faca e vai matar. Exato. Né? Ele não teve um planejamento, ele só executa. Exatamente. E o psicopata, ele pensa assim, não, ele tá vendo tudo com muita tranquilidade. Ele pensa assim, se eu mato na rua, alguém vai ver. Se eu mato com essa faca, alguém vai achar. Se eu mato assim, eles vão saber que fui eu, porque só eu que tenho isso aqui. Exatamente. Né? Ele tem um planejamento. Não é que ele é mais inteligente, não é? Ele é mais ardilhoso. Ardiloso, perspicaz. Por exemplo, eu falo muito, essa é a terceira edição do livro, e eu cito muito exatamente o que você diz, Roberto. O psicopata, ele não é um desvairado que sai cometendo crimes, tá? Então, existe um planejamento, muitas das vezes ele premedita, fica por tempos ali planejando todo o seu comportamento, como será, quais são as cautelas que ele precisa tomar. Então, ele escolhe usar luvas, escolhe usar aparatos que não levem à sua identificação, por exemplo. Todo momento ali do crime é planejado e, posteriormente, ele vai realizar um plano de fuga ou tentar
tentar dispensar todos os instrumentos que ele usou para o crime. Então você vê todo esse planejamento durante o crime, então você vê que ele tem pleno domínio do próprio comportamento. Interessante falar isso, porque nós tivemos o serial killer de Nova Iguaçu, também conhecido como serial killer da Baixada Fluminense, e ele disse em entrevista à imprensa nacional e mundial, que ele muitas das vezes ele deixou de praticar o crime, porque ele, por exemplo, em uma das vezes, ele percebeu que aquela vítima tinha uma câmera filmando ali bem instalada na garagem. Então ele desistiu de praticar aquele crime. Então você vê, essa é a resposta que o direito penal precisa. Ele conhece a lei, e tem pleno domínio do próprio comportamento. Quando eu digo que o psicopata ele pode parar, deixar de praticar o crime por alguma questão, eu estou dizendo que ele tem pleno domínio do comportamento. Por isso que ele é imputável. Uma coisa liga a outra. Então, é fácil identificar sobre isso. E eu aproveito para dizer, né, nós tivemos um caso recente aqui na última semana do mês de novembro, na cidade de Sorriso, Mato Grosso, do pedreiro que pulou um muro, entrou na casa de uma família pela janela, ali matou a mãe e 3 filhas. Matou a mãe, estuprou 2 filhas e asfixiou a outra que veio a óbito também. Veja, não posso afirmar que ele é um psicopata, mas eu posso sim dizer que ele apresenta traços de psicopatia. Interessante que em uma entrevista provavelmente será realizado um exame, instaurado, né, todos os trâmites ali no processo penal para verificar se ele possui algum transtorno ou não. É bem possível. O delegado, em uma entrevista que ele concedeu à imprensa, ele disse que o indivíduo já vinha planejando, veja, ele já vinha planejando o crime ali naquele local. Ele tinha a intenção principal era estuprar, tudo indica que a intenção principal teria sido estuprar e matar a mãe. Por que ele diz isso? Porque o crime cometido 2 meses antes, em outra cidade no estado do Mato Grosso, no interior do Mato Grosso, foi da mesma forma. Ele entrou na casa de uma mulher, 40, 50 anos, é o mesmo perfil da vítima de Sorriso, entrou, aproveitou que ela estava dormindo, estuprou e deu uma facada aqui no pescoço, ela sobreviveu. Então você veja que tudo indica, por todas as investigações preliminares neste momento, veja, não estou afirmando que ele é um psicopata, estou afirmando que ele tem traços. Ele entrou na casa pela janela. Veja, ele trabalhava numa obra vizinha à casa. Ele tinha um andaime que ficava ali no muro. O delegado explica muito bem isso. Acaba vendo a vítima ali todos os dias. Exatamente. Sabia todo o itinerário ali da família. Esperou o marido sair para viajar, caminhoneiro, para entrar na casa. Mas não só isso. Segundo o delegado, a mãe estava ausente por uns dias na casa. Então, se ele quisesse entrar para estuprar as meninas, ele teria feito isso. Estuprar e matar, ele teria feito isso. Então, ele esperou a mãe retornar. Ela tinha retornado alguns dias antes. Esperou retornar para fazer esse crime. Então, a princípio, tudo indica que a vítima principal seria a mãe. Mas ele queria que ela ficasse em silêncio, a morte fosse silenciosa. Como veio a filha, percebeu todo o barulho, ele atacou a filha, estuprou enquanto elas agonizavam e depois degolou. Então foi uma coisa brutal e o delegado falou que realmente chocou até os policiais. Tanto que, no momento que ele fez a confissão, alguns policiais se ausentaram da sala. Tamanha frieza, falta de arrependimento, de remorso. Ele contava todos os casos. E o arrependimento que ele demonstrava naquele momento era o arrependimento de ter sido preso. Foi pego. Geralmente é assim. Então, o arrependimento, aquele sofrimento é de ter sido pego. De ter sido... Mas parece que da mesma forma que eles não querem ser pegos, né? Eles querem deixar
alguma coisa, né? Um rastro pra... Que é o que ele fez em evidência. Pra viver aquela adrenalina ali de estar me procurando. Exato. Eu já vi que tem casos, tipo, às vezes o cara até voltar na cena do crime. Sim. Ó, vou voltar ali pra ver o que o pessoal tá fazendo, o que tá falando. Acompanha no jornal, acompanha na TV, né? Então, assim, ele não quer ser descoberto. Exato. Mas ele quer que falem dele o tempo todo. Exato. Quer que falem do crime dele o tempo todo. Quer que falem como ele é bom, né? Quer que falem como é impossível de achar quem fez aquilo ali, né? Então, é muito doido. O cara não quer ser pego, mas ele fica largando evidências. Ele fica largando evidências. É interessante, né? Porque o Maníaco do Parque, ele fez o mesmo que Ted Bundy. Conseguiu fugir. Conseguiu fugir, mas retornou depois para o local, né, para o Brasil. E no caso, o Ted Bundy retornou para a cidade onde ele cometeu crimes e estava sendo procurado. É interessante isso. O Maníaco saiu do Brasil Maníaco, por algum momento? se eu não me engano, ele chegou a entrar na Argentina. Ele estava ali ele foi pego na fronteira. Eu acredito que ele tenha chegado a sair ali, ficado na região, mas acabou voltando, e como ele estava sendo procurado... Até Foz do Iguaçu ali, tentou bem no interior. Ele foi descoberto, reconhecido por pescadores ali do interior. Caralho, ele poderia, né? Lembrava disso aí. E agora falando direito, então... O psicopata, ele tem que ser imputável. Tem que ser imputável. Então, em 2011, eu defendi a dissertação, virou livro. A primeira edição foi publicada em 2013. Ali era praticamente um posicionamento isolado, né? Você foi a primeira a levantar essa bandeira? Eu não sei se fui a primeira, mas trazer todos esses comportamentos científicos fui. Trazer associar isso, né? Fazer essa associação. Exatamente. E o livro acabou sendo utilizado, vem sendo utilizado principalmente por promotores de justiça, juízes, porque acabou virando, está na terceira edição, acabou virando referência. Uma referência. Uma referência. Quase que uma jurisprudência. Não. Nossa, Seria muita audácia. Legal. Cara, parabéns. Assim, Obrigada, então foi realmente obrigada. Um trabalho fantástico que tem no livro. Obrigada. Então, e agora... As pessoas vão te agradecer por isso. Né? Sim, exatamente. Então, e interessante que agora, o que eu percebi, né? Nessa terceira edição, foi publicada agora em outubro, que eu percebi que os tribunais do Brasil estão reconhecendo que ele é imputável, isso é um grande avanço, e que ele, em razão do transtorno e de todo o seu comportamento antissocial, ele não pode receber benefícios na execução. Então, isso é uma satisfação pessoal muito grande, né? Esse avanço no conhecimento, não só o livro, mas o avanço no conhecimento de todos entendimento, ali, né, sobre o que é psicopatia. Faltava muito disso. Então, com o avanço desse conhecimento, por exemplo, a progressão de regime, eu posso deixar de determinar a progressão de regime. O livramento condicional ali, depois de determinado período, do cumprimento da pena. Então, pelo menos nós sabemos que tem avançado para evitar a impunidade. E é mais utilizado do que a gente imagina, assim, porque eu vejo que os crimes... Tem crimes que ficam em evidência muito tempo na mídia, né? Exato. Mas violência acontece em todo lugar Sim. Cidades do interior, tem casos que a gente nem chega na gente, que a gente não fica sabendo, né? Exato. Mas provavelmente a justiça deve estar usando bastante, né? Espero, né? Porque ele foi feito realmente, foi totalmente imparcial, foi um trabalho bem técnico, científico, que eu consegui chegar à minha conclusão no final. Para apresentar, para defender a minha dissertação, porque eu realmente queria saber o que é. Então, enquanto a ciência, foram 2 anos, porque apesar de todo mundo falar sobre o assunto, não tinha tanto material sobre isso. Então, foram 2 anos realmente dedicados quase que exclusivamente à pesquisa. E até o finalzinho, assim, você ainda estava até o finalzinho, na hora que eu realmente tive que defender, graças a Deus, né? Porque é um jogo, foi um jogo de xadrez. E eu busquei muita ajuda, entrei em contato com um psiquiatra argentino, que é referência na América Latina, ele me ajudou também. Algumas dúvidas que surgiam, porque eu precisava fechar essa conclusão. E até hoje eu defendo a mesma conclusão, enquanto a ciência me disser que o psicopata é dessa forma.
Você encontrou com a Ana Beatriz depois? Não, gostaria de encontrá-la e agradecê-la. Agradecê-la. Mas então, o livro, ele começa como um trabalho de TCC. Dissertação, um trabalho científico. E como que ele virou um livro? Porque é uma outra proposta. Ou não? O que você fez já era pronto para um livro? Na verdade, foi o seguinte. Eu acreditei nesse trabalho, porque eu sei o trabalho que eu tive para fazer esse trabalho. E acreditei firmemente no que estava escrito e na ciência que precisava ser feito. Eu fiz dedicado especificamente para uma dissertação de mestrado, para defender como dissertação. 2 anos depois, eu consegui a publicação. E numa editora que aceita trabalhos acadêmicos. E foi se desenvolvendo na 2ª edição, 3ª edição, você vê, ele é científico, sempre vai ser científico, tudo que eu falar vai ser científico e vai continuar. Mas ele já tem, como é que eu posso te dizer, ele está perdendo e perderá um pouquinho desse viés acadêmico ao longo das edições. Cara, e tem algum outro trabalho que você já pensa em fazer, pensando que esse primeiro foi maravilhoso? Bem, eu descobri fazendo esse trabalho que a minha área é saúde mental. Então, acabei me especializando em psicopatologia pela Santa Casa de São Paulo e vi que essa área me escolheu. As pessoas me procuram para saber sobre não só psicopatia, mas transtornos. Então, a área me escolheu, eu a escolhi também. Estou terminando o doutorado e a minha tese de doutorado, ainda não tenho a tese pronta, né, o título pronto, mas é sobre transtorno pedofílico, pedofilia, parafilia. Então, vou trazer novamente nesse mesmo viés. Trago todo o conhecimento científico sobre pedofilia e o associo ao direito penal. São 2 temas bem densos, pesados. Muito pesados. Você já tem a conclusão já? Ainda não. Só vai chegar no finalzinho. Só vou chegar assim. no final também. Mas em especial nesse caso que você está fazendo, o quanto isso te incomoda, o quanto isso é pesado, porque não que o psicopata não faça coisas terríveis, mas quando a gente parte para coisas terríveis associadas à imagem de uma criança, pelo menos para mim, fica muito pesado. Não sei se é uma qualidade, o que é, mas eu consigo me distanciar do trabalho científico, consigo me distanciar emocionalmente também sobre as coisas que eu escrevo. Então, isso é muito importante, porque me torna também racional para apresentar um trabalho científico sem qualquer contaminação pessoal, emocional, sem qualquer contaminação. Você não coloca nenhum viés no seu trabalho. Exatamente. É difícil, hein? Então eu não sei se é uma qualidade, o que é uma característica, um dom. Não, o trabalho é uma qualidade, sim, mas é extremamente difícil, né? Porque difícil, a gente traz cargas. Você percebeu alguma semelhança entre, sei lá, um pedófilo e um psicopata? É possível que pedófilos sejam psicopatas. É possível. Existe a possibilidade de comorbidade. Então, nada impede que um pedófilo seja psicopata. É que o cara colocou a menina na mala, né? Exatamente. Então, é bem possível quando demonstra... São transtornos distintos, né? Então, é parafilia, transtornos parafílicos e outro transtorno de personalidades. Mas nada impede que a mesma pessoa tenha os 2 transtornos e... Quando não apresenta remorso, quando não apresenta arrependimento, todas essas características do psicopata estão presentes na vida do pedófilo, você pode sim dizer que ele é psicopata. Teve um caso de uma menina do Sul, esse caso depois acabou virando uma lei com o nome dela, que montou um banco de dados para colher DNA do assassino, alguma coisa assim. Não sei se você lembra desse caso. Mas foi uma menina que sumiu, né? E foi encontrada toda picada dentro de uma mala. E ninguém sabia quem que era o assassino, mas tinha lá o sangue, né? O exame de sangue. E aí depois foi descobrir o assassino, acho que 15 anos depois, banco de dados. Por conta do banco de dados. E quando descobriram, tipo assim, ele já tinha feito
várias Várias outras vítimas. vítimas, é. Várias outras vítimas. Inclusive, nesse caso de Sorriso, né, esse agora recente de pedreiro. novembro, o delegado, aproveitando o assunto, o ensejo, o delegado acredita que ele fez outras vítimas, várias outras, e ele diz, ele é um predador sexual. Então, ele até alertou ali, fez um alerta aos demais... os demais policiais que investigam casos similares, porque ele veio, salvo engano, do estado do Maranhão. Então, provavelmente, ele já migrou para vários lugares. Ele foi passando... Ele foi passando por vários lugares. Cometeu crime em Goiás também. Você viu daquele caso do menino aqui de São Paulo que escortejou o irmão autista? Dentro, o pai e a mãe saíram, assim, coisa de 30 minutos. Ele pegou o irmão de 7 anos, levou pra dentro do quarto dele e picou o irmão todinho. Esse é um comportamento, assim, é muito importante você falar sobre isso, porque é um comportamento que apresenta um traço de psicopatia, mas não quer dizer necessariamente que ele seja psicopata, né? Sim. Mas é de se estranhar e precisa analisar, né, como é. Isso é interessante. Você entrou num ponto interessante. Muitas pessoas associam psicopatia ao crime praticado. Ele é bárbaro, inclusive profissionais da saúde. O crime foi sádico, comportamento sádico. O crime foi fora do padrão da criminalidade. Ele é psicopata. Eu não posso jamais, né? Um profissional, eu jamais poderia, porque eu não sou psiquiatra e nem psicóloga. Mas um profissional jamais poderia tirar uma conclusão dessa, à distância, óbvio, e a partir de um crime, como no caso dessa criança. Eu posso dizer que apresenta traços. Eu só vou conseguir dizer se é psicopata ou não se eu analisar toda a infância. Sim. Desde a infância. Isso o Brasil é um pouco carente, a justiça penal. Analisa-se o crime, esquece um pouco do seu passado. É um Porque problema. eu vejo essa característica como uma das principais para o diagnóstico da psicopatia. Porque se eu tenho o entendimento que o psicopata nasce psicopata e apresenta seu comportamento ao mundo desde a infância, então ele vai... se você buscar a sua infância, você vai descobrir se ele é ou não psicopata. Porque ele vai continuar o seu comportamento antissocial por toda a vida. No caso desse rapaz, dá pra ver várias etapas, assim, tipo, ele tinha 17 anos, o irmão tinha 7. E aí, tipo, o irmão, quando veio, mudou a vida dele, né? Atrapalhou a vida dele, né? Antes ele tinha os pais só pra ele, depois ele deixou de ter os pais só pra ele. Se queixava disso, né? Pô, eu era o preferido aqui de casa. Aí um irmão que tinha autismo, ele tinha cuidados especiais. E ele não recebia atenção, Ele não né? recebia atenção mais, né? Mostra a polícia invadindo o quarto dele, porque ele se trancou no quarto, não queria abrir. A hora que a polícia invadiu, ele tava lá com produtos de limpeza, limpando o sangue no quarto. Metade do irmão tava no guarda-roupa, a outra metade tava debaixo da cama, dentro da mala. E o olhar dele, assim, pros policiais, assim, eles falam... Pô, não tinha empatia nenhuma no cara. E ele tinha quantos anos? 17 anos. E tem dados da infância, adolescência? Então, já tinha... Tem os relatos do pai, assim, da mãe, né? Exato, já tinha na escola também. É bem possível. Já tinha, que receba um diagnóstico. Essa conduta na escola também é extremamente importante ser analisada, né? Exatamente. Engraçado que interessante que quando acabou sendo divulgados, a minha fala, né, explicando sobre psicopatia na infância, inclusive, muitos professores e professoras relatam problemas com alunos. E é muito comum. E não sabem o que fazer. Muitas vezes os pais não têm conhecimento, mas não sabem o que fazer. E fica aquele caso quase que perdido e nem professores, nem alunos, nem parentes sabem o que fazer. Eu vou te falar, eu acho que é bem mais comum do que a gente imagina. Você vê, por exemplo, tem uma parada pessoal isso aí, mas teve uma vez que eu e minha esposa, a gente ficou louco assim em casa. Meu filho mais velho devia ter uns 5 anos. E de repente ele vai na cozinha, pega uma faca e sai pra bater no cachorro com a faca. E a gente falou, que isso? Né? E foram, assim, nossa, foi uma noite bem difícil, assim, porque foram horas e horas e horas tentando entender o que aconteceu,
por que que ele pegou aquilo e por que que ele queria ir no cachorro com aquilo. É um moleque, sei lá, 4, 5 anos, alguma coisa assim. Mas foi assustador, assim. Depois a gente foi no psicólogo, Sim, essas sim. coisas, assim, e tá tudo bem até então. Que bom. Que bom. Mas, nossa, Mas o D foi uma coisa mais de criança mesmo. É bem possível mesmo. Mas mesmo assim, você assusta, né? Você Assusta. fala, que isso, velho? Né? E hoje mesmo eu vi um vídeo de uma mãe filmando uma menina pequenininha e a menina foi bater no cachorro. E aí a mãe falou, não bate no cachorro, não. Então, assim, tem alguns comportamentos de criança, assim, que é assustador, mas você tem que ficar atento. Tem que ficar isso, atento, né? exatamente. Tem que Sem ficar atento. preconceito, olhar por fora Claro. mesmo e procurar ajuda, como vocês fizeram, procurar ajuda para saber realmente o que era. Porque muitos desses comportamentos podem acontecer, mas não significa Não necessariamente que necessariamente. sejam psicopatas. Sim, Né? sim. É preciso ter cautela. E o número de psicopatas é grande, né? Mas não é tão grande quanto as pessoas acreditam que seja. Estima-se que de 1 a 3, 4% da população masculina seja psicopata e 1% da feminina seja psicopata. É grande demais. Não, é grande, mas a forma como é viralizada essa questão de psicopatia, todo mundo que está em Brasília é psicopata, todo meu vizinho é psicopata, todo mundo é psicopata, então comparado ele É 1%, né? É 1,5%. Pensando entre homens e mulheres. Se você tem 100 transtorno... amigos, provavelmente 4 são psicopata. Não. De 1 a 4. De amigos, sim, né? Eu tô pensando homem e mulher. De amigos, sim, de 1 a 4. Não, eu tô englobando os dois, sim, ó, homem e mulher. Se a gente já recebeu mais de 500 convidados aqui no podcast, provavelmente 10 são psicopata. Tô jogando baixo, assim, ó. Mas não é isso. Assim, às vezes você vai conviver com 5 mil, 1 milhão de pessoas e nenhuma não é isso. Não, às vezes numa casa em uma casa só tem 5 e os 5 são. É uma probabilidade, né? É uma probabilidade. Existe a probabilidade. O número de homens é maior? É uma coisa mais comum no homem ser psicopata? Esse transtorno? Não se explica, não tem uma explicação para isso, né? Não tem uma explicação, mas a estimativa é que de 1 a 4%, 3, 4% seja psicopata. Caramba! O teste de Roca, ele sempre é eficiente para Rorschach. Nós começamos a falar sobre diagnóstico e acabamos mudando de assunto. Diagnóstico clínico é o mais importante, né? Hoje é o mais importante. Nós temos o teste de Rorschach, que é o teste de borrão, que o periciado ali, né? O periciando faz ali o teste. São 10 pranchas com 10 borrões de tinta, como se fosse aqueles borrões que nós fazíamos na infância, né? Tinta e abre. São 10 figuras ali que serão avaliadas a partir da sua percepção. Ali, veja, esse teste é muito comum. Empresas, inclusive, RH, aplicam esse teste para justamente conhecer a personalidade. Veja que esse teste, ele vai dizer traços da personalidade, mas ele não é suficiente para dizer, independente, suficiente para dizer que a pessoa é ou não psicopata. Você já fez esse teste assim? Não, quem pode aplicar esse teste é só psicólogo. Sim. Nem psiquiatra pode, só psicólogo pode aplicar esse teste. A Suzane Richthofen foi submetida a esse teste 2 vezes. Se eu não me engano, as 2 vezes ela foi reprovada. Mas ela conseguiu a progressão de regimes porque o magistrado, na ocasião, decidiu conferir a progressão de regime. Hoje ela está cumprindo a pena em regime aberto. Isso. Mas ela foi reprovada no teste de Rorschach. Se fosse pelo teste, ela deveria continuar presa. Continuar presa, exatamente. Provavelmente ela é uma psicopata mesmo, então, hein? Olha, Mais uma todo vez, mundo pergunta, Suzane Richthofen é psicopata. Bem, eu não posso dizer que ela é psicopata, porque nenhum laudo diz que ela é psicopata ali no processo. Segundo informações, não tem em nenhum momento um laudo dizendo ser ela psicopata. Mas ela apresenta muitos traços, né? No momento da prática do crime. Manipuladora, mentirosa. Após o crime, contra os pais. Após o crime, fez um churrasco ali na casa. Durante o período que esteve presa, uma entrevista que ela deu,
né? A do Gugu, você fala? Da Acho televisão? que foi do Gugu, exato, Fantástico, não me lembro. Sim. Ali ela manipulou um choro, todo ali foi uma manipulação durante o período que esteve presa. Ela era ameaçada de morte até sair do presídio, né? Até deixar o presídio, mas ela, por exemplo, ela se relacionou com... Todas as pessoas que iriam garantir a sobrevivência dela, né? Exatamente, eu esqueci o nome dela. Exatamente. A líder lá dentro líder era que ofereceria... É o Sandrão, né? Sandrão, exatamente, o Sandrão. Com o líder ali de dentro do presídio, que ofereceria segurança para ela. Teve o promotor também de Ribeirão Preto. Teve. Um promotor manipulado, conseguia cara. manipular carcereiras. Carcereira. Segundo informações, diretora de presídio. Muito E ela conseguia manipular todos. Aí, depois dali, ela se relacionou com o pastor, aí virou pastora, lembram? Uhum. E depois ela conseguiu sair, agora engravidou. Então você vê médico. De um médico que encontrou ali, segundo informações, no aplicativo de relacionamento. E qual é a intenção? Qual é a intenção? Ali, ela estava prestes a sair, se relacionou com o pastor. Então, ali ela teria o perdão das pessoas aqui de fora, saiu do presídio ali, conseguiu o regime aberto, casou, não sei se chegou a casar, está vivendo com um médico e ali e agora está grávida, esperando um filho. O que ela quer mostrar? Eu não acredito muito na verdade do comportamento dela, né? Qual que é a verdade de tudo que ela faz? Porque ela demonstrou muito estratégico, né? Todo esse plano. Eu não posso dizer que ela é psicopata, porque inclusive, pouco se buscou saber da sua infância. Verdade. Né? Nós não tivemos essas informações sobre a sua infância, mas ela apresenta o comportamento, né? Até aqui, até hoje, como se psicopata fosse. E ela era filha de uma psiquiatra, né? Exatamente. O engenheiro é uma psiquiatra. Como que a mãe, assim... Não viu, né? Ouviu, traços, nós não sabemos, né? Mas é que na casa do Ferreira o espeto é de pau. A mãe psiquiatra, ela se atenta a olhar outros detalhes. Eu acho que nem pode tratar do próprio filho, você percebe? Alguma coisa assim. Existe uma questão ética, né? Mas serve pra isso, mas... exato, porque ela é profissional 24 horas, né? Ela tem um olhar profissional 24 horas. Ah, mas eu vou te falar assim, é porque você ainda não tem filhos. É tipo assim... cara, imagina... Assim, você vê o filho do outro, eles falam assim, nossa, menino custoso, o seu faz a mesma coisa, mas o seu você não vê que tá fazendo isso. Pode ser. É muito isso. Entendeu? Quem tem filho entende o que eu tô acabando de falar aqui, sabe? Você vê claramente defeito no filho dos outros, mas no seu próprio filho você não vê. No velório, né? Que no velório também ela escolheu roupas, assim, tipo, as melhores, que ela sabia que ia ser filmada, que a televisão ia estar lá, né? Então, a roupa que escolheu para dar entrevista com infantilidade, né? Era de um personagem da Disney. Ou seja, é muito bem pensado. Baita de um problema acontecendo e ela também preocupada com coisas, né? Que não tinha motivo nenhum para se preocupar. No caso muita falta de empatia. De um psicólogo, um psiquiatra que trata de alguém assim, vamos pensar num psicólogo, que ele tá ali trocando as informações, se ele sabe que um psicopata cometeu um crime, ele tem que entregar isso? Como que fica essa relação? Aqui nós enfrentamos uma questão ética. Sim. Então você tem o sigilo profissional, você tem o dever de sigilo e ali... conhecedora da prática de um crime. Isso acontece muito com o psicólogo quando está tratando, por exemplo, um pedófilo. O que você vai fazer? Então, depende do profissional, depende da convicção do profissional, mas certamente ele vai responder um processo administrativo no Tribunal de Ética ali ou do Conselho Regional de Medicina ou de Psicologia, né? Regional ou federal, Se o paciente passou na mão dele, mas criminalmente e ele não denunciou, responde. O Ministério Público pode entrar com a ação contra esse profissional? Criminalmente pode. Pode por violação de sigilo. Aí é uma questão, além de ética, tem essa questão criminal também, se ele vai responder ou não pelo crime. Aí depende também do contexto e da decisão judicial.
mas é muito provável que o juiz absolva, né? Porque nessa questão nós estamos lidando com dois direitos ali. Sim. E não tem um direito que prevaleça ao outro, né? Abre uma parada sem precedente, né? Igual você processar todo padre por alguém confessar que matou alguém ali no confessionário ali do padre, né? Mas é uma questão nebulosa também para eles. O que eu faço? O que eu faço quando eu descubro... Até porque, por exemplo, sei lá, se um pedófilo confessa com um padre, acho que o padre tem mais que obrigação que avisar as autoridades, porque aquilo lá não vai cessar ali, né? Exatamente. Vai continuar. Ele está cobertado... Desculpa te interromper. Não. Ele está cobertado pelo dever de sigilo. Mas ele também, se ele violar esse dever de sigilo, ele pode não ser responsabilizado, porque nesse caso nós estamos lidando com vítimas. É o bom senso, não sei, né? Uma coisa mais de caráter, princípio, talvez, de moralidade. É uma coisa de moralidade. Nesse caso, nós estamos lidando com princípios, né? Sim. Eu defendo o dever de sigilo ou defendo vítimas sendo violadas, né? Que seria o bem maior. Qual o bem maior? Qual o bem jurídico tutelado maior? Mais importante nesse caso. Michele, ninguém melhor que você para me responder essa pergunta. Ai, meu assim. Deus. Não, certeza. Aqui no Brasil, eu fiquei sabendo que a gente tem mais de 700, quase 700 leis penais, mas que a gente só prende, a maioria está presa por 9 delas. A gente precisa de mais leis? Ou a gente precisa melhorar a eficiência das nossas leis? Nós precisamos melhorar a efetividade no cumprimento das leis. Precisamos melhorar, trazer recursos para a Polícia Civil no momento de identificação de crimes, para identificar crimes, porque muitos dos crimes sequer são investigados, porque sequer chegam à delegacia, ou se são investigados, sequer se chega à autoria, não tem indícios mínimos de autoria. Então, toda essa questão, recursos, investimento ali na fase de investigação, processo criminal, execução penal, nós temos muitas leis que beneficiam. Então, o indivíduo muitas vezes é condenado a uma pena altíssima e cumpre, né, por muito tempo 1/3 da pena e progride e tem outros benefícios de execução. E são pessoas, por exemplo, o psicopata, a probabilidade de reincidência é de 70%. A probabilidade de reincidência é 70%. Agora, com esse entendimento que os tribunais vêm reconhecendo que o psicopata não faz jus a esses benefícios, eles continuarão ali presos cumprindo a pena. A sociedade ali, por esse período maior, tendo garantida a sua segurança. Eu acho que num caso desse tinha até que estender no caso de psicopatia, não? Na verdade, assim, começa é que é tudo muito recente. Os tribunais têm reconhecido, os juízes têm reconhecido, promotores têm visto. Começa desde o momento da aplicação da pena. Quando eu tenho nos autos que o indivíduo é psicopata e todo o comportamento ali evidenciado da sua psicopatia, do seu transtorno, o juiz ele aumenta a pena. Já começa com a pena aumentada. Isso não tem preço. A pena é mais alta, aumentada, e durante o processo ele não tem direito a benefícios. Isso é uma satisfação. Não tem redução de pena, não tem um bom comportamento, nada Exatamente, disso. Porque vai pegar justamente na avaliação do seu comportamento, da sua personalidade. Então ele não tem direito, mas isso está avançando, e além de uma satisfação pessoal, como conhecedora do assunto, é uma satisfação para a sociedade. Porque um indivíduo desse, ele vai voltar a delinquir. É 70% de probabilidade, no mínimo. Um predador sexual, ele vai continuar praticando os seus crimes, por exemplo. Ted Bundy, tem exemplo melhor? Conseguiu fugir, mudou de estado, continuou praticando crimes, saiu do ambiente lá que ele praticou determinados crimes, já foi para o outro, como se fosse. E vai continuar. Ele poderia ter mudado de país, ele continuaria praticando como assim ele fez, na mudança de estado, e vai continuar. O fato, vamos pensar no psicopata planejador que ele é, calculista, frio, né? Um bom planejador que ele é. O fato dele imaginar que a pena dele é mais severa, que ele tem uma alta probabilidade, se for pego, de não sair mais,
Você acha que dá pra ele uma sensação de que não vale a pena? Como calculista que ele é, ele faz contas. Olha, ele vai tentar fugir de toda forma. Ele não vai deixar de praticar um crime pensando que vai ser pego. Ou que vai ficar hoje, né? Aumentou de 30 o limite máximo de cumprimento da pena. Ele não vai de 30 para 40. Ele não vai pensar nisso, né? Ai, minha pena vai ser maior. Não vai pensar nisso. Porque ele vai fazer de tudo para não ser pego. Porque ele faz todas as contas. Exatamente. Ele calcula todo o risco, ele calcula tudo isso. Eu acho que essa parte da pena, da falta de progressão de regime, acho que ele leva em consideração. Pode ser, mas ele não vai deixar de praticar o crime por causa disso. Porque ele vai praticar o crime para não ser pego. Talvez ele vai ser mais cuidadoso ainda, né? Ele vai ser mais cuidadoso ainda. Exatamente. Desses casos de serial killer, assim, qual te impressiona mais? Ted Bundy. Maníaco do Parque. O Maníaco do Parque foi uma coisa absurda. O delegado que conseguiu capturá-lo, né? Porque ele fugiu assim que percebeu que estava sendo procurado, fugiu, conseguiu capturá-lo. Quando capturou, pediu, o acompanhou, né? Pediu que ele fosse até o parque do estado onde os corpos estavam. O delegado disse que no momento que ele pisou no matagal, ali naquele mato no parque, ele se transformou. Ele parecia um predador, mudou o comportamento e identificou todos os lugares onde as vítimas estavam, o que fez com a vítima. Aliás, depois que ele praticava os crimes, ele voltava para o lugar, tinha relações, né, necrofilia, tinha relações ou acariciava o corpo, até o momento que o corpo entrava em decomposição, aí ele não fazia mais. Então, é um caso muito bárbaro, porque toda a prática do crime, o modus operandi que nós dizemos, o modo do crime, o jeito que ele praticava o crime, causa muita repulsa. Interessante que o Maníaco do Parque, ele era tão sedutor, manipulador, que o delegado disse que enquanto ele ali foi capturado, foi levado à delegacia, no momento a população ali, em polvorosa, a sociedade ali, várias pessoas em frente à delegacia, protestando, parabenizando a prisão, a captura, disse que uma mulher insistia a falar com ele. Olha, Francisco, tem uma mulher aí que insiste em falar com você, quer falar com você. Quer falar com ela? Não, quero fumar um cigarro primeiro. Aí ele fumou um cigarro. Aí o delegado esperou. Ele fumou um cigarro. Pode vir. Naquele momento, o delegado disse, ele se contraiu em posição de vulnerabilidade, se diminuiu na cadeira, mostrando vulnerabilidade mesmo, e a mulher entrou. Quando a mulher entrou, já entrou falando, porque você quis me matar? Era uma vítima sobrevivente. Por que você quis me matar? Por que você me escolheu? E naquele momento ele disse, eu estava com uma possessão maligna. Até hoje ele diz que era uma possessão maligna. Estava possesso malignamente, espíritos me faziam praticar esses crimes, mas eu sou tão vítima quanto as vítimas. E você? Ele conseguiu inverter o jogo, que aquela mulher saiu daquela delegacia ali, daquela sala, chorando e pedindo desculpa. E beijou, posso beijar a sua testa? E beijou a testa e saiu daquela sala. O delegado disse, assim que aquela mulher saiu daquela sala, aquela vítima saiu da sala, ele voltou. Aquela posição de altivez, Cara, é como se fosse uma dupla personalidade. Né? Ele tem duas pessoas ali, um que é frágil e o que é o caçador. Tanto que muitas pessoas próximas não acreditam que um psicopata pode... Aquela pessoa, nossa, mas ele convivia conosco. Jamais ele poderia ter praticado esse crime. Ted Bundy, por que eu cito esses casos internacionais? Porque eles têm documentários muito bons sobre isso, que trazem depoimentos de vítimas, testemunhas, policiais que ali estiveram. O Ted Bundy, ele conseguiu ali, durante
em uma das suas mudanças ali, né, enquanto ele começava ali a praticar os crimes, ele se mudou para uma cidade e começou a fazer parte de uma igreja. E a igreja o acolheu. E todos gostavam muito dele, ele fez parte de campanhas políticas, então ele tinha acesso a muitas pessoas, comitê de investigação policial. Quando o retrato falado dele foi divulgado nos jornais da época, ninguém acreditava. A igreja, pessoas fazendo protestos. Ted é inocente. E defenderam até o final. Até a confissão dele, 2 dias antes da sua execução numa cadeira elétrica. Cara, o Pedro tá lendo um livro do Ted, não tá, Pedro? Não, do BTK. BTK. Serial também, né? Esse você sabe qual que é, o BTK? Não. Desconheço. É um cara que usava uma máscara, que ele teve toda a construção social da família, ele teve filho. Eu vou colocar em nada. Coloca ele aí pra gente ver. Ah, eu sei qual que é esse. Ele usava máscara. É, lá ele tinha uma... Aí essa foto é dele, ó. Ele mesmo se amarrava, tirava Nossa. fotos. Cara, e deve ter muito serial, assim, que nem foi pego, né? Ah, com certeza, com certeza. Até você conseguir encontrar os corpos, identificar os rastros que deixaram ali, é muito difícil. Sim. Porque toda cidade tem um caso, assim, por exemplo, na nossa cidade, que é uma cidade de 80, 100 mil habitantes, Sim. já rolou também uma parada de várias mulheres serem mortas lá. Acharam que era um carroceiro, pegaram o carroceiro, prenderam, e aí ficaram naquela dúvida, pô, mas esse carroceiro aí não tem condição de matar as mulheres, levar pra onde levou, né? O cara tinha um problema na perna, tudo, mas aconteceu, foram crimes bárbaros, né? E foi identificado o autor? Ficou sendo esse cara. Esse cara pagou o pato. Ele respondeu. Chama Euripão Carroceiro. Isso deve ter o quê? Uns 15, 20 Tem anos? uns 15 anos, 20. Mas até hoje o pessoal fica na dúvida, assim, fala, pô, Se velho. foi, não tem É porque, no caso dele, eles acreditam que foi meio que, sei lá, ele foi usado como bode expiatório da situação. Precisava-se de um culpado. De um autor. De um autor, a população e ele tava pedindo isso muito. né? E porque foram algumas mulheres, sempre com a mesma característica, uma mulher, geralmente uma mulher que trabalha noturno e tudo mais, uma profissional da noite. E ela aparecia morta, jogada em um canto da cidade. Fato é, eu não sei se você lembra, que eles conseguiram identificar, por exemplo, na época, a marca de pneu de um carro, né, que foi usado para descartar o corpo ali. Então era um carro, né? E esse cara, que é o que foi fatalmente acusado e que até então é o culpado, ele tinha uma carroça. Ah, tá. Né, Poderia haver compatibilidade ali. Né, o rastro, por exemplo, não era carro, mesmo, né? Que o pneu da carroça era diferente. Enfim. Mas ficou em aberto, assim, para a população. Para a população, tem um culpado, mas a grande maioria não acredita. A população se calou, né? Pô, resolveu. Parou. Mas isso é interessante. Parou, né? Não tem cobrança, né? Não tem cobrança, mas muitos falam assim, mas será que não foi eu acho que não era o Euripão. Eu acho que ele não poderia fazer. Será que o psicopata, diante da eminência ali de ser pego, não migrou? Pode ser. Ted Bundy fez isso. Né, o Maníaco do Parque fez isso. Vários deles fizeram isso. Sim. Né? E aí sim. Goiânia teve um caso também. Você lembra desse Goiânia também? Um serial killer. Mas é importante dizer, nós estamos falando bastante de serial killer. Serial killer e psicopatia. Porque, na verdade, a preocupação em descobrir o que provocou ali aqueles assassinatos em série. Mas nem todo serial killer é psicopata. É importante dizer isso. Por exemplo, aliás, foi uma das minhas perguntas ao psiquiatra argentino. Não, ele não é necessariamente um psicopata. Ele pode ser uma pessoa, por exemplo, com um transtorno em que manifesta psicose. Então, ele tem uma alucinação, algum delírio de que ele tem que matar pessoas daquele mesmo mesmo perfil e com o mesmo modus operandi. Então, pode ser que não seja psicopata. Olha que interessante. Pode ser uma pessoa que, sei lá, foi
abusado quando criança e Realmente cria são uma aversão por um tipo de vozes da característica. cabeça. Pode ser. O cara tem Você vozes. sabe que você me disse alguma coisa muito interessante. Muitas pessoas, tá? Acredito. Quando eu falo, o psicopata nasce em psicopata, já repeti isso várias vezes, porque é importante dizer. Mas ele começou a apresentar um comportamento depois que foi abusado na infância. Isso, um comportamento, traumas na infância, não tornam alguém psicopata. O psicopata já nasce psicopata. Só que nós vemos, olha que interessante, nestes casos que nós citamos aqui, por exemplo, Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, outros serial killers, é interessante que eles estabelecem a vítima a partir de algo que aconteceu na infância. Veja que não foi esse evento que o tornou psicopata. Foi só um evento que desencadeou, por isso que o ambiente também é importante quando se fala em psicopatia. O ambiente social desencadeou seu comportamento relacionado às suas condutas posteriores. Ted Bundy, ele já apresentava um comportamento estranho, né? Segundo pessoas próximas, ele era estranho. E ele se relacionou com uma moça de classe média alta e ele se sentia desprezado, porque a moça era muito inteligente, vinha de uma família rica e ele se sentia desprezado. Ali, se eu não me engano, ela ia entrar já na faculdade, uma ótima faculdade, então se sentia desprezado por ele. Quem eram as vítimas? Eram geralmente pessoas, mulheres, moças, ali teve uma vítima de 14 anos, vítimas ali, em sua maioria, e a sua maioria era de universitárias. Então ele invadia campus universitários, ele estava sempre nesse ambiente das universitárias. Jeffrey Dahmer, ele vivia num ambiente, morava com os pais, até que, salvo engano, aos 18 anos, os pais se separaram. O pai sempre trabalhou muito fora, então ficava ausente da residência. A mãe, aos 18 anos, se separou, levou o filho, o outro irmão do Jeffrey Dahmer. E o Dahmer ficou abandonado. Ele ficou sozinho. Então ele sentia essa sensação de desprezo, de abandono. E como foram seus crimes? Ele dopava, porque ele queria que as pessoas ficassem lá, as suas vítimas ficassem com ele. Só queria que ficassem com ele. Então ele dopava. E ele queria fazer o que ele queria com as suas vítimas. Sem qualquer, não, eu quero fazer outra coisa. Não, é isso que eu quero fazer e vai ser isso. E eu só quero alguém para ficar do lado. Companhia. Então você vê que a sua infância, o que aconteceu ali, marcou, mas marcou a tal ponto que vai nada justificar, obviamente, mas ali que você vai indicar todos os seus comportamentos ali como psicopata. Esses dias a gente estava conversando com uma psicanalista aqui e a gente começou a viajar num assunto legal, que estávamos falando de narcisismo, né? Sim. E se tem cura, né? E é uma parada que dificilmente tem cura, né? Tem alguns casos ali que o narcisista reconhece, pede para ser tratado, tudo, né? Mas a gente conversou de algumas pessoas que fizeram uso de substâncias psicodélicas e que aquilo lá fez, por exemplo, o narcisista sentir empatia por algum momento, né? Eu até falei de uma droga que estão usando hoje em caso de suicídio, né, que é a cetamina, que você dá para a pessoa está com vontade de suicidar, com uma única dose e ela perde totalmente a vontade de suicidar. E teve um amigo meu também que fez esse uso de cetamina em algum momento, e ele falou, cara, quando eu tomei, velho, assim, eu fiquei muito empático, assim, sabe? Voltou muito isso nele. Será que tem alguma droga, assim, que pode tratar o psicopata
fazer ele ter empatia, desenvolver isso nele em algum momento? Olha, interessante esse estudo, muito interessante mesmo. Eu desconheço estudos relacionando a cetamina, até porque, salvo engano, a cetamina ela tem sido usada para depressão crônica, no caso que não funcionam outros remédios. Eu sei que muitos psiquiatras prescrevem lítio para reduzir a agressividade e impulsividade. Só conheço somente essa forma de tratamento para o psicopata. E não também tem tanta eficácia. Diminui a agressividade dele. A impulsividade também. Exatamente. Mas eficaz, assim, estudos comprovando que realmente tem eficácia, não. E com essa medicação ele fica sob controle? Então, estudos relacionados a isso não tem. Eu sei que ministram, prescrevem esse tipo de medicação. Tanto que estive num congresso brasileiro de psiquiatria e palestrando sobre isso, conversando sobre isso, os psiquiatras falam, não tem o que fazer. Tanto que lá não tem medicação para isso. Os psiquiatras são praticamente unânimes a respeito dessa afirmação. Não tem medicação, não tem o que fazer. Mas eu sei que alguns ministram para... Vamos ver se tem algum resultado em casos específicos. Você vê que aquela criança... Desculpa interromper. Aquela criança que eu citei, que a avó falou sobre a criança... Sim, 24 anos. A avó me disse, já deu remédio, duplicou, triplicou, quadruplicou. É que nem água, me disse isso. Você recebe muitos relatos assim, Michele? Famílias te procurando, nossa, aconteceu isso aqui, o que você acha? Sim. Geralmente me perguntam... geralmente associam patrão. Patrão, é muito comum. Será que eu posso mandar meu funcionário embora? Não, Será que meu funcionário não vai vir atrás de mim? Tem esses lá, mas você vê que não são casos de psicopatia. Você mas vê que quando você fala do patrão, é o empregado falando do patrão. É o empregado falando do patrão. É o contrário. É o contrário, é o patrão carrasco. Então. Exatamente. Amigo de colega de trabalho, geralmente assim. Ou a criança, meu vizinho, o filho da minha vizinha, ele apresenta todos os comportamentos. Por isso que eu sou muito científica, eu gosto de dizer realmente para não causar pânico, esse sensacionalismo sobre o assunto. Mas não teve nenhum relato que te assustou? Assustou, lembrei agora. Há alguns anos, um homem conseguiu meu telefone pessoal. Olha, é o seguinte, do Rio de Janeiro. Preciso que você atue neste caso. Aquilo me assustou. Preciso que você me atue neste caso, porque aconteceu um problema com o sócio dele, e o sócio o tirou da empresa, fez alguma, segundo ele, tá? Uma falcatrua, alguma coisa relacionada a isso, e eu tenho certeza que ele é. Mas aí, o meu feeling foi dizendo que ele tinha algum problema, né? Isso me assustou, isso me assustou. Como ele conseguiu meu contato pessoal, como ele sabia exatamente quem eu era, já entrou em contato comigo, ligou outra vez, eu tive que bloquear, mudar de telefone. Eu não lembro o que eu fiz na época, mas isso me assustou. Isso me assustou. E começou a dizer exatamente, olha, eu posso te indicar um advogado do Rio de Janeiro. E eu tentando sair da conversa. Posso te indicar um advogado do Rio de Janeiro. Mas tinha alguma coisa estranha ali. Nossa, assustador, né? Foi. Se ela entende tanto de psicopata, deixa eu ver se ela vai descobrir que eu sou um deles. É sobre isso. Você não fica, às vezes, com cisma de estar mexendo com uma parte, sei lá, com um potencial tão grande, perigoso, de, sei lá, alguém, um psicopata, não te achar indesejável? Olha, agora que os tribunais têm reconhecido. Eu estive no Congresso do Ministério Público falando sobre... Congresso Nacional do Júri do Ministério Público falando sobre psicopatia. Então, essa questão tem ganhado maior repercussão. Pode ser que aconteça, porque eu defendo a pena mais grave, né? Defendo tudo isso. Por enquanto está tranquilo, mas não vai me calar. Não vai me calar, porque é um dever moral. Sim. Defender de utilidade pública. De que eu acredito. Por isso que eu faço questão de falar com a sociedade, compartilhar conhecimento. Falo no meio jurídico, falo fora do meio jurídico, para a sociedade. Gosto de fazer isso. Legal. Então você está disposta, assim, se o pessoal te chamar...
disposta. Vamos dar palestra aqui na nossa cidade, Vamos. falar com a universidade aqui, com a Vamos, faculdade de exatamente. Direito. Compartilhar conhecimento. Sim, sem sim. sensacionalismo, com veracidade, com cientificidade, com verdade mesmo. E eu vou continuar defendendo aquilo que eu acredito. Eu me afasto, como eu disse, como eu faço quando eu estudo, eu me afasto também. Isso é uma responsabilidade que eu peguei para mim. E se eu tiver que falar, eu não vou me calar para falar aquilo que eu acredito. Legal, legal. Eu tinha um tio que era psiquiatra, né? E ele tinha 4 filhas. Sim. E psiquiatra, né? Aí um dos pacientes dele meio que apaixonou por uma das filhas, minha prima. E de repente o cara começava a ir atrás e ligar, né? Na época não tinha celular, mas ele ligava no telefone fixo da casa, assim. Caraca. E, ó, deixa eu falar com... Vou mudar o nome, Jussara. Deixa eu falar com a Jussara e tal. E... Que isso, cara? Tá louco. Aí mudaram o telefone. Mano, Não, velho. Assustador. Ah, eu já tive episódios assim também, de eu correr na Paulista, porque tinha um homem atrás de mim com problema mental. Eu fazia um curso, olha aqui, não é psicopata, tá? Mas já que você entrou nesse assunto, eu fazia um curso de oratória ali na Paulista, estava refazendo, na verdade, e um aluno do curso se apaixonou por mim. E ele claramente tinha problema mental. E ele se apaixonou, escrevia cartas para mim, era extremamente constrangedor, até que chegou o momento que ele dizia que ia casar comigo. Eu falei assim, não tem como continuar esse curso. Aí acabou a aula, eu saí correndo e ele veio correndo atrás de mim pela Paulista, à noite, 11 horas da noite. Olha aí. Olha aí. Mas ele não era psicopata, mas eu não voltei mais ao curso. Mas é importante dizer que pessoa com transtorno mental, elas não são perigosas. Sim. Aproveitando o assunto. Na verdade, elas são as maiores vítimas de crimes. Tem estudos explicando isso. Caramba. Pessoa que possui... pessoas que têm transtornos mentais que são graves, gravíssimos, e principalmente se não estão em tratamento. Aí sim, mas são pouquíssimos os casos de pessoas violentas. O transtorno mental é assim como... Eu sou defensora também da saúde mental. O transtorno mental é como uma diabetes, um problema cardíaco. Então, tudo tem tratamento. Você consegue manter sob controle. Consegue manter sob controle. E geralmente as pessoas com transtorno mental são as maiores vítimas de crimes. E os maiores crimes praticados, a grande maioria não é praticado por pessoas com transtorno mental. Então é importante, a gente está nós estamos brincando aqui, mas é importante dizer são vítimas sobre em potencial isso. Ali, então. São vítimas em potencial, exatamente isso. Nossa. E quando nós falamos em transtorno mental, nós não estamos falando só em esquizofrenia, nós estamos falando... Por exemplo, bipolar, transtorno afetivo bipolar. Nós estamos falando sobre ansiedade também. É um transtorno mental. E depressão. E nós somos o país mais ansioso do mundo. Então, isso é um transtorno mental. Então, quando nós falamos sobre transtorno, é importante lembrar que transtorno de ansiedade é um transtorno mental. Por isso que eu luto também contra o estigma dos transtornos mentais. Estudo psicopatia, mas também estudo os transtornos mentais. Nesse estudo seu da pedofilia, você conseguiu ter números também, igual você tem da psicopatia, tipo, de cada 100, 3 homens podem ser? Ainda neste momento, não. Eu estou em parece fase... que é bem maior, né? Eu não posso te dizer neste momento. Eu posso voltar aqui e dizer para você realmente sobre tudo isso. Porque eu estou na correria ainda, né? Porque eu sei que, tipo assim, os maiores abusadores é pai, avô, tio... Não. Padrasto, pai, avô, tio, primo. E pessoas próximas, né? São homens. São próximos. São homens que geralmente praticam... Eu já ouvi falar também, parece 60% é círculo familiar, depois outros 30% são amigos, né? Professores e 10% são pessoas que não têm Exatamente. É mais difícil. Assustadores. E quando nós falamos em pedofilia, é interessante dizer, pedofilia é um transtorno de preferência sexual. É uma parafilia, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, parafilia é um transtorno parafílico, é um transtorno de preferência sexual. A preferência sexual dele é de crianças do sexo feminino ou masculino, de preferência ali, crianças, adolescentes ali, do sexo feminino ou masculino, e é preferência sexual.
olha, nós estamos entrando num campo nebuloso. Porque nem toda pessoa que, por exemplo, estupra um menor é pedófilo. Ele pode ser um abusador. O pedófilo, ele tem a preferência sexual, é um transtorno, tá? Mas não retira a responsabilidade criminal dele, importante dizer isso. Nem todo transtorno tira a responsabilidade, afasta a responsabilidade, muito pelo contrário. Ele vai responder e a pena pode ser aumentada também. Mas é uma preferência sexual. Então, a preferência sexual dele é unicamente com crianças do sexo feminino ou masculino, adolescentes. Aquele que abusa sexualmente de uma criança não é necessariamente um pedófilo. Pode ser só um patife mesmo. É um patife mesmo, mau caráter, ali ele abusou de uma criança. E aí vai ter a pena aumentada, nada vai escapar. Mas ele pode ser acusado pena dele de pedofilia. A pena, nossa, com certeza. E ele pode ser preso como pedofilia. Não, importante dizer, não existe um crime. Nós falamos em crimes, os crimes têm nome, rubricas que nós falamos. Matar alguém, crime de homicídio, tem lá, homicídio. Não existe um crime específico, escrito, crime de pedofilia. Tem crimes, disposições... Abuso. Estupro de vulnerável. Estupro de vulnerável, é isso. Por exemplo, estupro de vulnerável. Nós temos alguns crimes estabelecidos no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, como armazenar fotos de crianças. Então, nós temos outros tipos de crime também. Todos que estão relacionados à pedofilia também. Abaixo de 14 anos é estupro. Estupro de vulnerável, exatamente. Determina com 14 anos, né? Determina com 14 anos. É isso ainda. Exatamente. Que aí é onde você tem a inocência presumida. Sim, sim. É isso. Sim. Aí de 14 até 16 ou 18? Que aí seria... Não é mais estupro, você pode nós ter temos uma aí, nós temos o maior de idade, né? O entendimento. estupro, 18 anos. Né? Sabe o que eu tava pensando aqui? Você pegar um menor de idade, quando ele comete um crime, os pais são os responsáveis legais por aquele menor, né? Exato. Eles vão responder legalmente, eles não respondem criminalmente, mas na área esfera cívil, uma indenização. Exato, isso. Indenização, tudo. No caso de um menor psicopata, será que a gente não, as casas de assistência vai para casa. Pode responsabilizar, sim, a família? A família. Sempre vai legalmente? responsabilizar. Não criminalmente, né? Civilmente, sempre. Os pais são responsáveis. Civilmente. Exatamente, para os menores de 18 anos. Isso. Mesmo no caso de um menor psicopata. Sim, os com pais certeza. São responsáveis sempre. Porque ele não é doente. Sempre vai ser responsável. E no caso de psicopata, num crime, ele vai para uma casa. Ele vai recolhido numa casa, sei lá, igual tem a casa do menor aqui em São Paulo, como que é o nome? Antiga FEBEM, né? Antiga FEBEM, exato. Ele vai ser recolhido, ele vai cumprir uma sentença socioeducativa ali. De internação, exatamente. Internação. Se for o caso de medida socioeducativa de internação, ele vai responder por internação. E aí, mesmo, vamos pensar, saiu o laudo de psicopata dele, ele menor, não muda em nada. Não muda em nada. Às vezes pode direcionar para algum lugar um tratamento, porque como ele é menor às vezes ele idade, vai, por ser menor. Eu exatamente. Acho que nesse caso o juiz vai preferir optar por mandar para ele para uma clínica, não Pode ser o caso, mas pode também não ser o caso. Tudo depende. Hoje, como a saúde mental tem ganhado um grande destaque no cenário, pode ser que ele seja encaminhado sim para tratamento. Pode ser. Tudo depende. É porque não dá para diagnosticar, igual a gente falou, mas tem muito menor de idade aí, cruel aí, né? Cruel, mano. Pior que maiores de idade. Assim, mas eu acho que muito do menor ser cruel, não, é porque ele ainda não tem percepção. Vamos pensar assim, né? Eu sei que não é só isso, mas ele não tem, vamos falar, entendimento total dos seus atos. É isso que é entendido na lei, né? Que o menor ele não tem entendimento total. Que ele não tem entendimento total. E daí sim o grau de crueldade maior, porque vamos pensar, você tem consciência total e plena de tudo que você faz. O menor não é assim. Então, por isso, talvez os atos que os menores pratiquem possam ser, né, aos olhos comuns, coisas tão terríveis, porque ele não está com capacidade. Não sei não.
Eu sou a favor da redução da maioridade Não, penal. eu sou uma total também. discussão Eu sou total tremenda, também. Eu acho que assim, Quer pelo opinar menos. sobre isso, doutora? que é o... Não. Não, mas então eu prefiro não vou entrar nessa opinar. discussão. Vamos pensar, se o menor tem capacidade de voto e escolher o presidente do país, que é a coisa mais importante para todas as pessoas em sociedade, você tem capacidade de discernimento sobre isso, que é olha a importância disso. Se ele tem essa capacidade, por que que não tem outra capacidade? Exatamente. Eu acho que pelo menos nesse ponto. Doutora Michele não quer falar. Não, mas isso sou Ou eu. aumentamos Não, o tempo de internação. Isso, né? isso sou eu pensando. Pô, se ele tem capacidade total e plena para pensar e resolver sobre o destino de outras pessoas, Exatamente. você não pode tirar dele a responsabilidade de entendimento das outras situações. Exatamente. Eu acho isso. É discrepante, né? São ideias... Discrepante. É. Né? Então, só isso. Não vou falar mais, não. Deixa. Michele, Tá bom. obrigado. Imagina. Obrigado pela aula. Eu que Foi agradeço a Muito bom, oportunidade. muito bom. Volte mais vezes também. Pode Vamos deixar. conversar mais. Pô, valeu, brigadão, obrigado de verdade. Tô esperando já a sua nova conclusão, né, Sim. do seu novo trabalho. Espero que seja tão espetacular como esse foi. Eu tenho certeza que vai ser também. Se Deus quiser. E quem quiser te encontrar, assim, tem algum lugar mais fácil de te achar? Tem meu e-mail, michelejures@hotmail.com, e tem meu Instagram, @micheleo.abreu. O que que é o Oliveira. Oliveira, É. tá bom. Na próxima edição eu tirarei o O. Vai ficar mais fácil. Pô, valeu, galera. Se você tá aí, por favor, se inscreve no nosso canal, segue a gente também no canal de cortes do podcast Três Irmãos. E se você vê esse nome aí, pode ser Kawaii, TikTok, Instagram, Facebook, Spotify, cara, qualquer lugar. Segue, seja membro. Ah, pô, se você quiser ajudar diretamente, seja um membro. Aí você vai estar ajudando a gente de verdade. E obrigado por estar aqui com a gente. Tá aqui. Valeu. Obrigado. Flui.